Olá novamente, meus irmãos. É muito bom estarmos juntos, refletindo mais um capítulo do livro Pão Nosso, do nosso querido irmão Emmanuel, escrito pelo nosso psicografado, pelo Chico Xavier. Mas antes de falarmos do capítulo dessa semana, que foi uma dádiva, um presente para mim, porque é um tema bem gostoso de falar e interessante para a nossa reflexão. Podemos fechar nossos olhos, tranquilizar nosso corpo físico para que possamos nos preparar para as reflexões de hoje. Pensando no nosso anjo da guarda, esse amigo inseparável que vamos muito falar dele hoje, e também de toda a assistência que recebemos do plano espiritual, abraçando a cada um deles que estão sempre nos olhando, nos ajudando. Levando nosso pensamento até nossa mãe querida, Maria de Nazaré, pedir a ela que ainda nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos, e nos leve até nosso Mestre Jesus, para que possamos seguir seu exemplo, e que o nosso Mestre e a nossa Mãe possam nos levar até nosso Pai Maior, e diante de Deus agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, e uma oportunidade de mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema dessa semana é o capítulo 76, com o título As Testemunhas. Emmanuel nos traz, então, uma reflexão que está no Evangelho de Jesus, lá em Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, onde Paulo nos traz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que Emmanuel nos alerta nessa passagem? Esse conceito de Paulo, merece muita consideração, porque nós somos aprendizes do Evangelho. Aprendizes do Evangelho significa que estamos buscando entender os ensinamentos de Jesus e seguir seus passos. E todo aquele que segue os passos de Jesus é um discípulo de Jesus. E ele então está trazendo para nós essa importante reflexão de que nós não estamos sozinhos nessa passagem, nessa luta que temos aqui na nossa encarnação, enfrentando uma série de obstáculos, onde nós devemos aprender e construir a nossa passagem aqui nessa encarnação. E nós não estamos neste lar atual por acaso. Há uma série de compromissos entre nós, entre pais e filhos, maridos, esposos e esposas, avós e netos e vice-versa. Quer dizer, todos nós aqui dentro da nossa família já temos então o compromisso de estarmos juntos, nos auxiliando de alguma maneira, muitas vezes turbulenta, mas construtiva para a nossa evolução moral e espiritual. Não podemos esquecer disso. E temos muitos irmãos que estão do lado de lá, mas estão aqui acompanhando, estão ligados à nossa encarnação, acompanhando, orientando, nos intuindo, sinalizando o caminho que devemos percorrer, corrigindo muitos cursos que a gente escolhe, fazendo que a gente repense muitas vezes
em algumas escolhas que trazemos para a nossa vida, que não serão boas ou não estão fora do nosso curso, sempre buscando manter o nosso compromisso que já firmamos lá. Lembrando que quando nós estamos no plano espiritual, que é o nosso lar, né? A nossa vida é eterna, muitos irmãos intervêm a favor nosso, nos ajudam. Muitas vezes a gente desencarna numa situação bem complicada, né? Mentalmente, espiritualmente falando. E aí muitos que nos amam, esses espíritos, muitos deles que nos amam, intervêm a favor nosso, nos ajudando a recuperar nossa consciência, a recuperar nosso equilíbrio espiritual, mental, e preparando para que a gente possa ir construindo a nossa vida espiritual com mais uma encarnação. E antes disso, então, nos auxiliam nesse planejamento. Quais os pontos que a gente deve trabalhar? Quais as questões que devemos resolver na próxima encarnação? Há todo um planejamento para isso. Então, esse auxílio que recebemos desses irmãos, não só em toda a nossa recuperação no plano espiritual, mas também para que esclareça muitas questões em que a gente tem na nossa vida, de acertos e desacertos. Desacertos que precisam ser revistos, né? Quer dizer, temos a oportunidade de corrigir aquilo que precisamos e também de fortalecer as nossas virtudes, aquilo que construímos de bom e do bem. E também nos colocando à disposição de auxiliar outros irmãos que estão aqui encarnados, né? Ou até mesmo aqueles que estão desencarnados e que precisam de nós aqui trabalhando a seu favor. Então, nós temos muitas testemunhas, né? Testemunhas que sabem quem nós somos, sabem o que nós temos como compromisso, mas estão não nos julgando, mas estão nos auxiliando nessa caminhada. Então, não podemos jamais esquecer e agradecer sempre em nossas orações, em nossos pensamentos, por esses irmãos que estão aqui, encarnados conosco, e aqueles que estão desencarnados, como são os nossos benfeitores, também anjos da guarda, mentores, que estão nos auxiliando. E não é um só não, tá? São muitos que nos auxiliam. E assim como acompanham a nossa passagem aqui, também vão nos encontrar novamente para que a gente possa depois rever o que a gente acertou, o que a gente ainda ficou devendo e trabalhando por um próximo capítulo das nossas experiências reencarnatórias. Isso é uma bênção, né? Então, essa lembrança de Paulo, né, já lá na passagem aos Hebreus, dizendo aí o quanto a gente precisa respeitar, então, essas testemunhas, esses espíritos que estão conosco nos ajudando. Então, o mínimo que a gente deve fazer de agradecimento a eles é buscando nos desembaraçar dos nossos erros, nos desembaraçar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, procurar buscar atitudes corretas, plenas, né? Então, devemos muito a esses irmãos de que façamos o nosso melhor. Então, nessa passagem aqui, lá atrás, já que Paulo alerta, Emmanuel traz para a gente justamente para que a gente atualize nas nossas reflexões, né? Que possamos agradecer, mas o maior reconhecimento de tudo isso que tantos irmãos fazem por nós é fazer o nosso melhor, né? Tentando ser criaturas melhores, fazendo o bem e, acima de tudo, somos discípulos de Jesus, ou seja, praticando os seus ensinamentos, colocando em nossa vida essas atitudes plenas que Jesus trouxe para nós como exemplo e também no Evangelho dos seus apóstolos.
escrito pelos seus apóstolos, para que a gente possamos ler e reler e trazer para a nossa vida. Então é um tema muito importante, né, do quanto a gente deve olhar nos irmãos aqui que nos sempre auxiliam na nossa caminhada. São os benfeitores encarnados e os benfeitores desencarnados, que querem o nosso melhor. Então vamos agradecendo, já aproveitando para encerrando nossa reflexão de hoje, fazendo uma vibração para todos esses irmãos, nossos amigos, familiares que estão encarnados, aqueles que já desencarnaram, os nossos irmãos que estão lá do lado de lá, trabalhando incansavelmente para que a gente consiga alcançar aquilo que nós mesmos nos comprometemos lá atrás a fazê-los, né? Então vamos sempre envolvê-los com muito carinho e também, por que não, abraçar a nós mesmos, que muita força nós precisamos, e agradecer por tudo que somos, por tudo que temos e tudo que vamos ainda passar e criar nessa encarnação e outras que virão. Então vamos agradecendo a toda a orientação, a todo o apoio do plano espiritual, dando graças a Deus, a Jesus, que todos levem essa mensagem durante toda essa semana com Jesus em nossos corações. Que assim seja.